imagem e semelhança, aprendendo com o governo de Deus. Mateus capítulo 6, versos 9 e 10, eu estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, está escrito assim: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente tem falado o seguinte: o modelo de governo de Deus é perfeito, o nosso não. Se o nosso modelo de governo fosse perfeito, fosse bom bastante, vou além, se desse para dar uma ajeitada, Jesus não nos ensinaria a pedir que venha um novo modelo de governo. Jesus nos ensinaria a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Alinhe o nosso reino, conserte o nosso governo, nem restaure. Ele ensina a orar. Preste atenção que há coisas que Deus fala para nós clamarmos por restauração, mas quanto a governo, não fala sobre restauração do que está na terra, fala da entrada de um novo modelo de governo, e é esse modelo de governo que precisa estar dentro de mim e de você. Se esse novo modelo, essa nova visão de governo entrar em nós, o relacionamento familiar muda, o relacionamento profissional muda, o relacionamento ministerial muda, de amizade, a nossa cidade, a nossa vizinhança, a nossa nação muda, se o modelo de governo mudar. E eu não estou falando sobre esquerda, direito, centro, diabo para cima, de baixo, diabo para baixo. Eu estou falando sobre reino dos céus, quem está entendendo? Se isso entra em nós, entra. Por isso, irmãos, esse ano é ano de ativação. A ativação, Deus quer conectar pessoas na glória dEle, no íntimo com Ele. É ano de realmente nós recebemos alimento genuíno, direto da fonte. Você não vai ficar vivendo de requentado, não. Eu e você vamos nos entregar, vamos mergulhar na intimidade com Cristo. É ano de ativação. Senhor, venha o teu reino, ativa a minha vida, conecta a minha vida ao teu governo. Só que para isso, não dá para sobrepor, não dá para dois governos dentro do mesmo lugar prosperarem, vai dar errado. Jesus disse que o reino dividido não fica de pé, ele cai, não permanece. E aí, eu faço uma pergunta, coloca para mim por favor: você está disposto a abrir mão do próprio modo de governar a sua vida? Isso, gente, o mês inteiro nós vamos ouvir. Eu e você estamos dispostos a abrir mão do nosso jeito, é porque é meu gênio, é meu temperamento, é a minha personalidade, é que eu nasci assim, eu cresci assim. E você acha que você é bom bastante para não precisar ser mudado? Porque quando você justifica para mim, ou para si mesmo, ou para alguém, que é o seu jeito, que você cresceu assim, que você nasceu assim, ou qualquer outra coisa, você está dizendo que não há nada em Deus que possa mudar, que possa melhorar, que seja interessante para você. Que você atingiu o top of mind. Você está no topo do mundo. Eu estou na crista da onda, pastor. Meu temperamento é o perfeito, minha personalidade é perfeita, minha inteligência, minha sabedoria, minha beleza, meu isso, meu aquilo. Eu. O reino de Deus vem desmontando essa cultura ao ego, de idolatria ao ego, o hedonismo, aquela coisa para satisfazer eu em primeiro lugar. Irmãos, as coisas que hoje mais fazem sucesso são as mensagens que valorizam eu sou eu. E não percebemos que é uma afronta direta ao Senhor. Em Êxodo 3, quando Deus aparece para Moisés e diz para Moisés: volta lá no Egito para libertar o meu povo. Moisés diz assim: tá bom, eu vou. O Senhor já mostrou sinais e prodígios, mas agora eu quero saber. Quando o povo perguntar qual o seu nome, quem me enviou, o que eu digo para o povo? E qual foi a resposta de Deus? Eu sou. Então olha para quem está do teu lado, dá um sorriso e fala: querido, você não é tudo isso, Deus é. Então vamos baixar a bola aqui, todo mundo. Eu sou o pastor. Ele é. Se não for a misericórdia dele, eu não sei o que falar. Se não for a misericórdia, a graça, a unção dele, eu venho aqui e falo um monte de coisa. Você fala assim: bacana, até me ensinou algumas coisas, mas não senti vida nenhuma. Irmão, quem já participou de um culto que não teve vida? Teve instrução, mas não teve vida? Acho que todo mundo.
O que faz a diferença e o que precisa fazer a diferença em cada encontro nosso aqui, não é a qualidade, não estamos desprezando isso, pelo amor de Deus, mas não é a qualidade de quem toca, de quem canta, não é o nível de estudo de quem prega, não é a roupa de quem recebe, serve, não é a dinâmica, a beleza, o ornamento, mas é a unção, é a atmosfera, é o mover do Espírito Santo, é Deus dizendo: eu sou a diferença nesse lugar. E dentro da minha casa, Deus precisa dizer: eu sou a diferença na sua casa, eu sou a diferença no seu casamento, eu sou a diferença no seu trabalho, nessa nova empreitada, irmã Suelen, Deus é a sua diferença. Por isso, você nem terminou a redação e já tinha sido aprovada, porque eu sou é que está prevalecendo e ocupou o primeiro lugar na tua vida. Quem entendeu sobre entregar a Deus o governo da sua vida, as decisões da sua vida, começa a perceber que quem antecipa governa. Quem se abre antes para Deus governa. E quem atrás é governado e muitas vezes envergonhado. Quem você e eu somos? Os que se antecipam a se abrir para Deus, a entregar, abrir mão do próprio modo de governo? Ou aqueles que estão sempre atrasados? A gente fica resistindo a Deus, brigando com Deus. A gente não quer entregar, não quer abrir mão, não quer abrir mão, não quer abrir mão, não quer abrir mão. Irmãos, eu já ouvi algumas pessoas dizerem assim: pastor, eu estou perdendo tudo na vida, está dando tudo errado, mas faz alguns anos que Deus me chamou para o ministério, Deus me chamou para tal coisa. Pastor, o senhor acredita que Deus tira tudo de mim para eu ir para o ministério? Quem já ouviu alguém falar assim ou pensar assim? Diga: já ouvi. Deus não queria tirar nada de ninguém. Deus tirou de Pedro a companhia de pesca? Não. Jesus tirou de Pedro? Não, Jesus mandou Pedro abandonar. É diferente. Jesus não tirou meu trabalho quando eu vim para o ministério. E olha que eu ganhava bem. Já falei aqui, mas com 20 anos, sempre tem gente nova, ganhava em torno de 15 salários mínimos. Ajuda alguém aí? 20 anos morando na casa dos pais, não precisava ajudar em casa em nada, tranquilo. Dá para brincar. Dá para escolher a churrascaria no final de semana. Rodízio japonês e outras coisas mais, dá. Só que Jesus me chamou, eu entreguei, eu abri mão. Eu entreguei, Ele não tomou nada de mim. Agora, se eu sou teimoso e não entrego, sabe o que acontece? Ele não vai tomar de mim. Acontece que a bênção dele que estava sobre mim, para que tudo aquilo fluísse, funcionasse, já não está, porque Ele já está me esperando em outra posição. Aquela posição não serve mais para mim. Ele já não me queria lá viajando, Ele me queria dentro, servindo. E a bênção dele estava me esperando. Irmão, tem uma bênção, um passo à sua frente te esperando. Mas eu e você precisamos ouvir e obedecer. Pastor, por que parece que eu não sou abençoado? Não sou abençoado, os outros são. Porque tem gente sendo governado por Deus e tem gente querendo governar a si mesmo. E o ser humano por si é desgovernado. Quem já falou o que não queria, o que não devia? Já está minha mãozona levantada, as duas. Pensar então, irmãos, nem brinca. Se tivesse uma máquina para mostrar, sortear todo domingo alguém e vai aparecer os pensamentos da semana, não vinha ninguém para a igreja, acho que nem o pastor. Nem a pessoa para ligar a máquina aparecia aqui. A Laana já fez assim: pastor, eu não vinha. Nem com esse cabelo doido que eu fiz agora. Você achou que eu não ia falar, que eu não reparei? Pai vê tudo nos filhos. Irmãos, e Deus já sabe. E Ele quer nos tratar de modo que a gente dê o passo e a bênção vem e nos alcança. A gente deu outro passo, a bênção nos alcança. Por quê? Porque nós nos movemos na direção que Ele nos enviou. Deus não vem tirar, é a gente que perde tudo. Porque a gente deixa de estar se movendo debaixo da bênção dele. Quem está entendendo? Então é melhor abrir mão. Abre mão do seu modo de governar a sua vida. E entra no modelo de Deus. Gênesis 1, verso 14. Vamos lá? Gênesis 1. Eu estou lendo na nova versão transformadora. Acho que vai ter um ou dois textos que eu devo ler na NVI, mas eu aviso. Tá? Gênesis 1, 14 está escrito assim, ó. Então Deus disse: haja luzes no céu para separar o dia da noite e marcar as estações, os dias e os anos. Diga comigo: luzes no céu. Diga: luzes acima de mim. Diga: para separar e marcar estações, dias e anos. Então, vamos lá. Que essas luzes brilhem no céu para iluminar o quê? A terra. E assim aconteceu. O que Deus fala acontece ou não acontece? Tá bom. Quem aqui tem recebido palavras de Deus? São luzes para brilhar aqui na terra, para brilhar sobre a tua vida.
Quando Deus disse, essas luzes se moveram no universo e tudo funcionou. Agora, quando Deus diz, Rogério, pare com isso, Rogério, perdoe, Rogério, ame, Rogério, interceda, Rogério, vá, Rogério, renuncie, Rogério, cuidado com a vaidade, Rogério, cuidado com a mentira, Rogério, cuidado, Rogério. Essas luzes, essas palavras, o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua? Quem crê que cada palavra de Deus é luz para a sua vida? Elas estão brilhando na sua vida? Ou tem luz que a gente tenta apagar? Não, aqui Deus, o Senhor não se mete com a tua palavra não, porque eu tenho luz própria nessa área, eu comando. Esse é o nosso problema. Tem algumas áreas da nossa vida que nós tornamos intocáveis. A gente não permite nem Deus tocar. E quando Deus levanta alguém, irmãos, o mesmo profeta que a gente fala, foi usado por Deus para profetizar em nosso favor, para dizer algo, ó, Deus está abençoando, está restaurando a família, está mudando, glória a Deus. Quando esse mesmo profeta diz assim, você precisa parar com essa atitude, você precisa mudar isso aqui, você precisa servir, você precisa, já não é mais profeta, não serve mais. Todas aquelas luzes, luz para governar o dia, luz para governar a noite, saíram da mesma boca. Da boca de quem? Da boca de quem que saíram essas luzes? De Deus. Deus disse. Agora nós respeitamos todas as luzes que saem da mesma boca. Toda palavra que vem em nossa direção, nós permitimos elas brilharem na nossa vida mais do que nós. Ou o nosso ego está tão grande que a gente não aceita. Para que Deus enviou essas luzes? Para brilhar mais do que eu. Que elas brilhem no céu, que o céu dirija a minha vida na terra, que o céu governe a minha vida na terra. Para isso eu preciso de luz antes de tomar uma decisão, antes de dar um passo. Agora volta o 14 para mim, por favor. Haja luzes no céu para separar. No original a palavra também se traduz para cortar. Diga separar, cortar e marcar. Cada palavra de Deus vem para separar algo da nossa vida, para cortar algo da nossa vida e para marcar um tempo na nossa vida. Qual é a palavra que está marcando esse tempo na sua vida? O que a palavra tem separado de mim e de você? Não, pastor, eu sou tão bom, pastor, eu alcancei um nível que Deus não está mandando renunciar a nada. Oh, uau! Não, pastor, faz tempo que Deus não manda eu abrir mão de nada, não fala que eu preciso mudar em nada. Escandalizei, estou vendo Deus na terra de novo. Porque quando eu vejo Jesus, alguém chega ao nível de Jesus na terra? Jesus, o Espírito Santo separa ele de todo mundo e leva para o deserto, para jejuar 40 dias, 40 noites e depois ser tentado pelo. Mas você não precisa separar nada da sua vida. Não tem nada que precisa tirar, não tem nada que está em excesso aí não. Não tem nada que está exagerado, que virou sua cabeça, que tirou você da sua essência em Cristo. Porque você não foi criado para esse mundo, você foi criado para Deus. Esse mundo foi o lugar onde Deus colocou eu e você. Mas nós somos criados para Deus. Ou você acha que morreu aqui e acabou? Eu estou assustado. A gente ainda acredita, a gente não, vocês, né? Porque eu acredito. Acredita céu, inferno, vida eterna. Então diga, eu não fui criado para esse mundo, eu fui criado para Deus. Diga, esse mundo é o lugar onde Ele me colocou para me relacionar com Ele. Portanto, quem vive em função apenas, ou em primeiro lugar em função das coisas desse mundo, está desalinhado. Quem colocou como prioridade se adequar a esse mundo, atingir os padrões desse mundo, está desalinhado. Isso aqui vai acabar, gente. Enquanto a gente está aqui ministrando, para muitas pessoas está acabando agora. Vamos despertar enquanto é tempo. Falei no domingo passado, acho que pela manhã, essa casca que eu estou usando aqui, ela está envelhecendo, está indo. Quando tinha 15 anos, irmão, essa casca triturava o que colocasse na frente e ficava tudo bem. Agora essa casca tem uma preguiça de fazer digestão de um cachorro quente. E daqui a pouco vai ficando mais diferente, daqui a pouco essa casca ninguém nem vê mais. Mas quem eu sou, o meu espírito, que é eterno, está diante de Deus em todo o tempo.
Alguém pergunta, pastor, por que Deus permite alguém morrer? Para Deus ninguém morre. Quem está aqui vivo e quem está na eternidade está tudo diante de Deus em todo o tempo. Você já parou para pensar nisso? Está diante de Deus. Jesus me chama agora, expirei, fui. Agora não, só vai atrapalhar o culto. Mas ninguém, né, gente? Nem o pastor. Não, irmão, antes eu falava, meu sonho é morrer no domingo depois do culto da noite, mas em casa pelo menos. Vou abacalhar com tudo, né? Traumatizar. Depois a pastora não entra mais para pregar, porque fica lembrando do marido morto na igreja. Não vai ficar legal. Mas irmãos, suspirar agora, expirar agora, entreguei, foi. Na mesma hora, eu estou diante do Deus vivo. Como estou agora, a diferença é que agora eu estou na carne. E naquele momento eu vou estar só em espírito, mas continuo diante dele. Quem está entendendo? E você investe mais em quê? Aqui ou lá? Põe o tópico seguinte aí, que é o primeiro de hoje, cortar. Olha o que a gente precisa aprender com Deus. Cada ciclo de tempo tem que haver um rompimento. Deus criou luzes para romper. Luz do dia, luz da noite. Cada uma rompe um período. Cada uma cuida, governa o seu espaço. Quando uma chega, a outra está indo embora. E quando vira a jornada de 24 horas, é uma volta que a Terra dá em torno de si mesma, não é isso? Um dia? É isso, não é? Tem que tomar cuidado, tem professores aqui, né, irmã Sueli? E um ano é quando a Terra gira em torno do Sol, é isso? Gente, vamos lá, próxima pergunta. Pelo menos média 5, 6. Agora começar, não, movimento de rotação, translação, você não, para, vamos no raso. Irmãos, Deus é tão perfeito que o universo está em movimento. A Terra está em movimento. O Rogério, em Deus, precisa estar em movimento. E você está em movimento? Nós estamos em movimento. Dentro do universo que Deus nos criou, estamos em movimento? Tem gente, irmão, que está parado. Aliás, tem gente que está andando para trás. Servia, não serve mais. Amava, não ama mais. Era humilde, não é mais humilde. Ouvia, não ouve mais. Se quebrantava, não quebranta mais. Se dispunha, não se dispõe mais. Está na hora de voltar. Está na hora de cortar, separar aquilo que está lhe atrapalhando de viver de verdade o governo de Deus. Um governo que preenche a nossa alma, que preenche a nossa casa, que preenche a nossa estrutura toda. Não fica faltando absolutamente nada quando nos relacionamos com Deus. Nada. O problema é que às vezes nós não ouvimos. Deus criou cada período para exercer sua função, cada ciclo para sua função. E em cada ciclo algo precisa acontecer. Por exemplo, ciclo de 24 horas. Diga, ciclo de um dia. Ciclo de perdão. Ciclo de graça. Por que é o ciclo de perdão um dia? Porque em Lamentações 3 diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, são a causa de não sermos consumidos e se renovam a cada manhã. Rompeu o dia, renovou as misericórdias. Quando Jesus ouviu de Pedro: Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar o meu próximo? Jesus falou 7, Senhor, pergunta de Pedro. Jesus falou 7, não, 70 vezes 7. Pedro já ia saindo. Pedro, por dia. Perdão se renova diariamente. E tem gente que ainda não rompeu com uma mágoa que tem de alguém da semana passada, do mês passado, do ano passado, da década passada. E não sabe por que a tua vida não anda. Você está vivendo em função de gente que não tem nada a ver com a tua vida em Deus. Está na hora de romper. Tem gente que não rompe com fantasmas. Tem gente que está vivendo assombrado pelo passado, pelo fantasma do passado, de alguém que traiu, de alguém que decepcionou, de alguém que lhe frustrou. Em nome de Jesus, essa é uma noite de romper, de libertação, de restauração. Que o Espírito Santo se mova com total liberdade e nos ajude a romper, a separar da nossa vida aquilo que não tem a ver com o nosso hoje em Deus. Eu tenho que viver a minha realidade de hoje em Deus. Eu tenho que viver a minha realidade de hoje em Cristo. Quem está entendendo isso? Presta atenção aqui.
Cada ciclo precisa ser completo. Cada ciclo precisa cumprir o seu papel, e a gente precisa saber iniciar ciclo e encerrar ciclo. Eclesiastes 7:8 diz que melhor é o fim das coisas do que o começo. O que é isso aí? Não está falando sobre fim, acabou. Não, está falando sobre obras completas. Nós começamos um monte de coisa que a gente não termina. Tem gente que começa o ano fazendo um monte de promessa, irmão, e tem gente que já começa o ano avacalhado, bisculhambado mesmo, aí lascou mesmo de vez, mas não termina. Tem prateleiras com 20 livros, todos, você pergunta a pessoa, ela fala assim: o primeiro capítulo eu sei de todos, e o segundo, não sei não. Estava interessante até o primeiro capítulo, depois desanimei. Ano retrasado a pastora me deu um livro, acho que era um leão por dia, matando um leão por dia, coisa assim, era um livro falando de coisa para homem. E eu gostei do livro, a introdução, o primeiro capítulo, o segundo, gravei até um stories. Aí a esposa de um pastor mandou uma mensagem: nossa pastor, que bacana que o senhor leu aí desse livro, eu queria dar alguma coisa para o meu marido, agora já sei o que eu vou dar. Irmão, quando eu li do terceiro capítulo em diante, o livro ficou ruim. Eu falei: meu Deus, o que aquela irmã foi comprar o livro? Tomara que ela não tenha achado. Mas aí eu fui até o fim, e no final o último capítulo era bom. Eu falei: graças a Deus. Mas a gente precisa terminar as coisas, irmão, precisa ir até o fim. Quem está entendendo? Precisa completar. Chega desse negócio de tudo pela metade, tudo. Irmão, tem gente aqui que é pós-graduado em módulo 1 de inglês. Todas as escolas a pessoa se matriculou no módulo 1. Todas as escolas. Aí ela vê no Instagram, método revolucionário. Ontem eu vi marquei lá: aprenda em 6 meses ou nós devolvemos o teu dinheiro, te damos uma casa na praia, com uma lancha. Gente, é cada proposta. Ainda damos mais R$2.000 se em 6 meses a gente já falando inglês. Eu olhei e falei: gente, isso é fantástico. Será que precisa estudar ou eles fazem tudo? Aí a pessoa vai lá e entra em mais um, e não termina nenhum. Irmãos, o que vai funcionar esse ano não são os métodos, é você no reino de Deus. Sou eu no reino de Deus. Não é o método que vai fazer a diferença. Ô pastor, vamos pegar um método forte de crescimento para a igreja. Bacana, gente, vamos estudar o que alguém está fazendo, que funciona, que é bacana. Mas o principal método é intimidade, comunhão, relacionamento com Deus. Quem dá as almas é o Senhor, e Deus acrescenta aqueles que vão sendo salvos a cada dia. Se todo mundo aqui entender e romper com o mundo e decidir viver como cristão de verdade, alguém vai olhar o teu testemunho e vai querer se converter. Agora eu vou pegar pesado, pode? Bacana, perguntei por educação, por carinho, mas vou falar de todo jeito. Tem gente que nos converteu pelo mau testemunho. E tem gente que por causa do testemunho que a gente dá, fala assim: não precisa se converter, o que essa pessoa faz é igual a mim, igualzinho. Qual que é a sua diferença para os seus amigos? Qual que é a nossa diferença? Não, pastor, não tem diferença não. Isso aí é de antigamente, quando o pessoal era quadrado, radical. Então aproveita e arranca Malaquias 3,18 da tua Bíblia. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre quem serve a Deus e quem não. Arranca, rasga, põe fogo. Não tem diferença, vai viver tudo igual. Eu estou citando um texto. Tem vários na Bíblia que vai dizer para nós: não vivemos como gentios, não vivemos como não sei o quê, como quem profana o nome do Senhor, como envergonha, como quem desonra. Está na hora de romper, mas a gente às vezes é teimoso. Põe o segundo tópico aí para mim. Quantas vezes Deus já mandou e a gente não quer? Chega de insistir no que Deus mandou cortar. Avance. Está na hora de cortar. Corta. Separa. Sai fora desse trauma. Não, esse ano eu vou cortar, eu vou romper com o quê? Com a procrastinação. Esse ano eu vou cortar, eu vou romper com uma mágoa que eu tinha de anos atrás. Quem quer construir coisas grandes em 2022? Carregando o peso de 2015, de 2010, de 2008? Como é que você vai conseguir? É impossível. A pessoa carrega um saco, um fardo sobre as costas, sobre os ombros, e quer construir algo novo, não consegue. Aí chega alguém novinho na fé, mas tudo tribulado, demoniado. Não, uma pessoa que não é nem demoniada, ela lidera demônios, de tão pesado que é. Aí ela se rende a Cristo, larga todo aquele fardo. Em 6 meses ela decola. Aí você ainda fica com raiva, você começa a fazer fofoca dentro da igreja. Você viu outro lá? Fica se exibindo, todo culto quer dar testemunho, não sei para que isso, quer aparecer. Desculpa, isso aí Irmão, tem gente que fica com inveja do outro que tem alguma coisa boa para contar. E tem gente que tem coisa boa para contar, não conta, não honra a Deus com o seu testemunho e fica com raiva de quem conta.
Irmão, em nome de Jesus, eu quero falar muita coisa boa sobre o agir e o mover de Deus na minha vida esse ano, em nome de Jesus. Muita coisa boa. Essa tem que ser a nossa visão. Chega de insistir com aquilo que não é de Deus. Para de ficar carregando coisas que não tem a ver com a sua vida hoje. Para de viver por comparação, não porque o outro, isso, sapato que dá no pé do um, não dá no pé do outro. Irmãos, falei esses dias e repito. Quantas vezes a gente foi... Eu já fui provar calçado porque achei bonito no pé de alguém. Quando coloquei, falei, não ficou legal, não é confortável, não deu. Quem já passou por isso? Então, para de tentar viver o padrão dos outros. Rede social é um inferno para isso. Porque a pessoa fica disputando vaidade. Pastor, o senhor está lá à toa? É uma bênção. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque senão vira uma... Não, a pessoa gravou uma coisa, tem que gravar outra. Ah, irmão, desculpa, mas quando você está usando rede social, ou uma mesa na família, um momento de comunhão, ou qualquer outra coisa, para ficar dando resposta a quem nem está... O governo de Deus não está aí. É o seu eu que está aí. Sabe aquela história? Agora para esse pessoalzinho que fica... De vez em quando a gente fala assim. Isso prova o quanto a gente está desconectado do governo de Deus. Porque quem está conectado no governo de Deus, segue fazendo a obra que Deus mandou fazer. Fica em paz. É hora de romper. Chega de insistir. Que preço você está disposto a pagar insistindo com algo que Deus mandou romper? Com algo que Deus mandou cortar? Tem gente que está disposto a pagar o preço de perder os filhos para o mundo, por causa do seu padrão baixo de cristianismo, porque não quer romper com práticas, costumes, com a mentira, com o engano. Aí diz para os filhos que eles têm que ser cristãos e falar a verdade, mas você mente e engana. Diz para os filhos que eles precisam andar em santidade, mas você gosta de exibir a alma, para não dizer a carne toda. E diz para os filhos que eles têm que andar em santidade. Quando eles começarem a se prostituir, vai doer. Que isso, pastor? Eu preciso falar verdades que às vezes alguém não tem coragem de dizer. Reino de Deus é isso. Ele diz assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Vamos alinhar e tudo vai bem aqui. Os meus filhos, em nome de Jesus, jamais vão escolher algo errado. Mas se escolherem, que seja por uma decisão deles e não pelo que eu espelhei para eles. Quem está entendendo? Filhos desonestos, por quê? Porque viram o pai e a mãe sempre mudando o valor de uma nota, puxando uma coisa a mais, enganando, pagando um suborno. O que os nossos filhos estão vendo? Você está disposto a perder seus filhos, a entregar para o inferno? Porque não adianta depois dizer, não, eu tenho o controle. Não tem. Quem diz que tem o controle já está perdido, porque nós estamos falando sobre entregar o governo nas mãos de Deus. Se a gente fosse bom bastante, não precisava vir o reino dele sobre nós. Não temos o controle. Como falei semana passada, não existe dose recomendável para veneno. Ninguém vai ao médico e diz, qual a medida de veneno que eu posso tomar sem me fazer mal? Ninguém faz isso. Mas no caráter, na vida espiritual, às vezes parece que a gente quer brincar com essas coisas. Chega! Esse é o ano de viver debaixo do governo de Deus de verdade. É hora de romper. Eu não quero perder meus filhos. Eu não quero perder meu casamento. Eu não quero perder minha família. Ah, não, pastor, que o senhor não sabe meu casamento. Eu garanto que tem umas 10 pessoas que queriam ter um casamento igual ao seu. Não, pastor, mas ele me bate, então você já nem devia estar nesse casamento. Porque se a sua vida está em perigo, aí não. Ah, não, a gente tem desentendimentos. Irmão, eu desentendo sozinho. Mas alguém consegue se desentender sozinho? Nossa, Deus. Nossa, o que eu falei aquilo, gente? O que eu fiz isso? Tá só eu. Eu consigo fazer bobagem sozinho, não preciso de ajuda. Mas alguém está nessa? Gente, eu consigo estragar alguma coisa sozinho. Não precisa nem do diabo me ajudar. E a gente está achando que o problema é o outro. Em nome de Jesus, nós vamos romper com essa coisa de jogar a culpa para os outros. Não estou dizendo, irmão, que os outros são perfeitos. Mas se cada um decidir melhorar e viver debaixo do governo de Deus, ajusta tudo. Quem está entendendo? É isso. Eu faço a minha parte, a pastora faz a dela. Gente, nós vamos povoar essa igreja de filhos. Olha lá, ela fez assim, ó. Fez nada, ela fez assim. Cara de pau. Você está vendo a dificuldade que eu tenho? Ela me afronta no culto ao vivo. Eu falo de encher a igreja de filhos, ela faz assim com a mão. Espirituais, está vendo? Ainda dá ainda me dá na palavra. Gente, está na hora de romper. Chega de insistir. Chega.
Não vale a pena ser teimoso, o sol não fica brigando com a lua. Alguém já viu o sol brigar com a lua? Alguém já viu, por exemplo, o sol está nascendo e a lua ainda está no céu? Quem já viu isso? Eu já vi. Ou o sol está se pondo e a lua já chegou. A lua chegando e o sol ainda não saiu de lá. Quem já viu? Bacana. Aí o sol falou assim: sai de pirraça, não vou nascer hoje. A lua ainda está aí, não gostei disso aí. Afrontosa. Recalque isso, lua recalcada. Só porque eu sou cheio de fogo, ela é brancona. Eu estou na cor do verão e ela não. Alguém já viu, acordou? Aí estava lá, hashtag sol magoado. Não vou dar as caras hoje. O sol deixa de dar as caras? Não? Você vê o sol todo dia? Gente, o sol não deixa de dar as caras. Aí alguém diz, mas tem dia que eu não vejo ele. Pois é, porque ele está no mesmo lugar, ele está cumprindo o papel dele, ele está vivendo o propósito dele. Deus o criou para governar o dia e ele está lá governando o dia. Mas as nuvens cobrem a nossa visão de modo que a gente não enxergue o sol. Assim como muitas vezes na nossa vida já tem uma luz de Deus para aquela situação, já tem luminares, já tem palavra para romper, para nos fazer vencer, como foi com Daniel. Daniel clamou desde o primeiro dia, Deus enviou o anjo com resposta, mas houve uma tempestade espiritual, legiões de demônios se opuseram, e quando a resposta chega, a resposta é: Daniel, um homem muito amado, desde o primeiro dia que você se aplicou a orar, a jejuar, se quebrantar, se humilhar diante de Deus, eu fui enviado para trazer tua resposta, mas houve uma guerra espiritual, demorou dias, mas eu cheguei. O que é isso aí, irmão? O que Deus preparou para mim e para você está liberado. Há guerras espirituais acontecendo, e quem perseverar em Deus, quem permanecer em Deus, vai ver que aquela tempestade vai cessar, que as nuvens vão ser dissipadas, e que o sol da justiça, que nunca deixou o seu lugar, continua brilhando, e vai brilhar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Vai brilhar o sol da justiça. Jesus está fazendo a parte dele. A resposta não chegou, pastor. Aí a gente magoa e se tranca dentro de casa. As nuvens vão embora e você está dormindo. Quem já perdeu um dia de sol porque foi dormir, porque ele estava nublado? Você faceou, você não sei o que, e falou: ih, o dia hoje não vai render. Dorme, aí acorda, nossa, que sol. Aí a pessoa fala, meia hora depois você dormiu, abriu. Nossa, se eu soubesse, perdi o dia todo. É assim na nossa vida espiritual, a gente perde porque a gente sai da presença de Deus, a gente sai da nossa posição em Cristo por causa das nuvens. Talvez você diga, pastor, as nuvens na minha vida é o meu patrão, é o meu chefe, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu cônjuge. Essa pessoa me atrapalha. Ei, mantenha sua posição em Deus, porque qualquer coisa que qualquer pessoa estiver fazendo para tentar atrapalhar o brilho de Deus alcançar você, isso vai ser dissipado e a glória de Deus vai prevalecer. Mas precisa romper. Vamos ver aqui o que diz Tiago capítulo 3, Filipenses, vamos rapidinho em Filipenses capítulo 3, eu falei aqui semana passada, mas eu quero citar. Então, irmão, chega de insistir no que Deus mandou cortar, é hora de avançar. Filipenses 3, do 12 ao 14, eu vou ler aqui no telão, já vai bem rapidinho, para eu poder seguir. Não estou dizendo que já obtive tudo isso, Paulo dizendo, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Paulo sabe o propósito dele, está bem iluminado. Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisso, esquecendo-me do passado. O que é isso? Rompendo ciclos, vira a página, esteja aberto, Deus tem coisas novas para fazer na tua vida. Deus tem um novo padrão para a gente viver, esquecendo-me do passado e olhando para o que está onde? Adiante. Já percebeu no carro que o para-brisa é maior que o retrovisor? Quem já percebeu isso? Você não tinha percebido hoje, você vai perceber quando entrar no carro. É mesmo, olha o tamanho do para-brisa, e o retrovisor é desse tamanho. Por quê? Porque você precisa de uma visão melhor para o futuro do que para o passado. Porque você precisa olhar melhor para o que está diante de você, para o que está na frente, e parar de ficar concentrando no que está atrás. Aí eu fico aqui olhando para vocês e falo assim, eu vou ali, tropeçou e caiu. Está cheio de gente que a vida não anda por causa disso. A pessoa anda para frente olhando para trás. Chega, diga, eu não vou mais andar para frente.
olhando para trás? Bom, andar para trás então nem precisa falar, né? Só quando Deus manda dar um passo atrás. Reorganizar a vida. O que mais que Paulo diz? 14. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial, para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Irmão, tem prêmio para quem permanece, para quem completa ciclos, para quem começa e vai até o fim. É tempo de iniciar e encerrar ciclos. Faça obras por completo na tua vida. Deixa Deus completar obras. Então a gente aprendeu e entendeu que o sol governa o quê? O dia. A lua governa o quê? A noite. Deus governa o quê? Tudo. E você governa o quê? O que eu e você estamos governando? Já que o sol faz a parte dele governando o dia, a lua faz a parte dela governando a noite. E nós, o que a gente governa? Tiago capítulo, antes de ler Tiago, só lê comigo aqui como é que Deus governa tudo, para a gente ver sobre nós. Isaías 43, eu vou citar bem rapidinho, 3, 4 textos, para mostrar como é que Deus... Alguém se interessa em saber como é que é o modo de Deus governar as coisas? Como é que Deus governa, pastor? Porque o sol faz a parte dele, a lua faz a parte dela, Deus faz a parte dele, eu tenho dificuldade de fazer a minha. Alguém aqui tem dificuldade de fazer a sua parte? Como é que Deus faz? Isaías 43, 25 diz assim, ó: somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados, e nunca mais voltarei ao quê? Pensar neles. Como é que Deus governa? Perdoando. Como é que Deus governa? Apagando. Como é que Deus governa? Não voltando a pensar no que foi ruim. Nós estamos falando de quem aqui, gente? De quem? Alguém tem uma mente melhor que a de Deus? Mas a gente acha que vai dar certo pensando no que deu errado. A gente acha que pode construir um futuro brilhante, enquanto a gente não apaga um passado, algo que deu errado. Deus não faz isso. Nem Deus avança pensando no passado. Nem Deus avança carregando frustração do passado. Mas alguém aqui na terra diz: eu sou bom bastante para dar certo na vida carregando a frustração do passado. Ei, desperta, é hora de romper. O modo de governo de Deus é um modo que Ele vira a página. Pastor, aí é fácil, né? Aí, ó, pô, se eu pregando essa mensagem, meu marido está aqui, minha mulher está aqui, vai fazer o de gato sapato. Fica tranquilo. Se você está tomando decisões pautado na palavra de Deus, quem te garante, quem te protege, quem te honra, quem te respalda é a palavra. E quem tentar ferir você, por estar respeitando a palavra, vai ser ferido pela palavra na qual você está firmado. É a palavra que me garante. Quem me garante é Deus. Alguém está entendendo? Olha o que mais que Deus faz para governar. Miqueias, vai lá, pode pôr para mim. Miqueias 7,18. Que outro Deus assemelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente, esqueces os pecados dos que te pertencem, não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tem prazer em mostrar o teu. O reino de Deus é um reino de amor. Tem gente que gosta só de mostrar os dentes. Comigo é assim, pastor, escreveu, não leu? Vocês estão ligeiros, né? Pastor, não sou obrigado. Gente, escreveu, não leu, o amor venceu. Vocês não conheciam essa aí, não? Tá doido, vocês também só olham para trás. Fica só o Daniel que falou aqui atrás, o pau comeu, pastor. Chega. O modelo de governo de Deus só é possível amor. Alguém crê que o modelo de governo de Deus é amor? Porque Ele perdoa, porque Ele apaga, porque Ele esquece, porque Ele vira a página. Quer uma família cheia de amor? Quer uma vida cheia de amor? Aprenda a virar páginas. Aprenda a ir adiante. Prazer em mostrar o seu amor. Não está dizendo sobre concordar com tudo, passar pano em tudo. Está dizendo sobre sempre dar a oportunidade de a gente acertar depois da gente ter errado. Olha o verso 19. Voltarás a ter compaixão de nós, pisarás nossas maldades. Lembra que eu acabei de falar? Deus não está passando um pano, dizendo está tudo bem. Ele esmaga as nossas maldades. Mas tem gente que não quer abrir mão da maldade. Irmão, ou você entrega para Jesus pisar essa maldade, ou quando Ele pisar essa maldade, você está agarrado com ela. Não vai dar certo. Tem gente que tem raiva do pregador, porque ele está pregando uma palavra que está esmagando a sua maldade. Está esmagando o seu ego. Pastor,
eu gosto que o senhor prega. Prega aí, pastor, contra a avareza, prega contra a vaidade, prega contra o adultério. Mas não prega que tem que perdoar, não, pastor. E eu não gosto, o senhor não entende, o senhor não sabe a minha dor. O outro é assim: pastor, pode pregar sobre perdoar à vontade que eu perdoo. Prega contra a vaidade, prega contra o adultério. Só não prega que a gente tem que servir, esse negócio de servir. Aí o outro está assim: pastor, prega sobre tudo, só não prega que a gente não pode prostituir. A gente quer dar a gente quer exibir, o que é bonito é para se mostrar. Irmão, sempre alguém está aborrecido, porque a carne está inclinando para algo e a palavra vai confrontar. E onde a gente não quer ser liberto na carne, a gente não gosta de ouvir. Irmãos, às vezes a gente vai para um culto e fala: o culto foi perfeito, até aquele momento que falou isso. Foi antibíblico que foi falado? Não, foi anticarne. Bem aonde está inflamado em você ou em mim. É hora de romper com isso. É hora de dizer: Senhor, eu quero ser governado pelo Senhor. Eu quero que o Senhor, com o teu poder, pise as minhas maldades. Eu quero que as maldades que ainda governavam o meu temperamento, os meus olhos, os meus ouvidos, porque às vezes a gente gosta. A Jennifer fez algo contra mim e eu fiquei com raiva, mas não pude me vingar, não fiz nada. Depois o Elton vem e fala: você viu, pastor, a Jennifer tropeçou e caiu. Tem imagens? Nossa, misericórdia, tadinha, mas machucou muito. Não é nem se machucou, machucou muito, coitada. Eu não queria que machucasse muito. Irmãos, seja sincero, quem aqui nunca desejou que alguém que lhe fez mal desse errado na vida? Que atire a primeira pedra. Eu já fiquei esperando receber notícia ruim de gente que me fez maldade. Quem mais? Tamo junto, gente. Até a Sandrinha levantou a mão. Sandrinha falou assim: pastor, o senhor falou da Jennifer cair, eu estou desejando ouvir a notícia ruim tua. Ainda essa noite o Senhor me mostrará. Gente, eu levo assim brincando, para tornar mais leve algumas coisas que na verdade são pesadas. Pesadas. A gente precisa entender que as nossas maldades precisam ser pisadas por Jesus. Ele precisa destruir, aniquilar. É o ódio, é a mágoa, é a revolta, é a mentira, é a vaidade, é a concupiscência, é a avareza, a infidelidade, deslealdade, seja o que for. Jesus pisa, destrói da minha vida tudo que não te glorifica. Alguém está nessa comigo? Eu quero ser imagem e semelhança de Deus. Eu quero aprender com o governo dele. No governo dele ele ama, no governo dele ele perdoa, no governo dele ele apaga, no governo dele ele esquece. Mas no governo dele ele pisa o que é maldade. A maldade não vai conviver com Deus, o engano não vai conviver com Deus. Infidelidade, deslealdade, mentira, promiscuidade, sensualidade, imoralidade não vão conviver com Deus. Então escolhe o que você quer da vida. Que é o governo de Deus, deixa ele pisar essas coisas. Deixa a luz fazer você romper com essas coisas. Está claro até aqui? Estamos trazendo luz. Pisarás nossas maldades sobre os teus pés e lançarás nossos pecados nas profundezas do mar. Você não volta para aquela prática. Por que Deus perdoa? Porque aquilo ficou para trás, a gente não continua vivendo naquilo. Esse perdão não é omissão, não é conivência. Pode ficar aí, eu passo um pano. Pode continuar vivendo mentindo, pode continuar vivendo errado, na idolatria, que está tudo bem. Não, destrói isso da tua vida. E eu não vou ficar jogando na tua cara quem você um dia foi. O que importa para mim é quem você é. É isso que Deus está falando. Deus está olhando para o Rogério dizendo: Rogério, não importa quem você foi, importa quem você é. Eu estava tendo uma conversa dias com a pastora, a gente estava falando de uma situação e falamos: olha só, certo dia uma pessoa teve um problema no relacionamento, no início do relacionamento, e a outra pessoa decidiu ir adiante, perdoar, dar uma oportunidade. Depois essas pessoas se casaram. Eu falei assim: olha quem era essa pessoa antes de ter errado. Aos olhos de quem sofreu o erro, essa pessoa era perfeita e o mundo dela desabou. Mas depois dela se quebrantar e baixar a bola porque errou, ela se tornou melhor do que ela era no início. Aí a pessoa que sofreu a dor lá do início, ela pode olhar sob dois ângulos e dizer a vida inteira: você me feriu lá atrás, você me feriu lá atrás. Ou ela pode dizer: Deus, obrigado, porque apesar dessa pessoa ter me ferido lá atrás, hoje eu tenho ao meu lado uma pessoa melhor do que eu tinha antes dela ter errado. Quem está entendendo? Erros que eu cometi na vida antes de conhecer Jesus, ou mesmo conhecendo,
também, isso se aplica à minha vida, e eu creio que a vida de mais alguém aqui. Erros que nós cometemos no passado, e nós nos rendemos a Cristo, nos tornaram melhores do que éramos antes. Quem está nessa? E outras pessoas em relação a nós. Agora a gente escolhe. A gente vai ficar olhando para aquela pessoa a vida inteira e falando do erro que ela cometeu, ou a gente vai agradecer a Deus por aquela pessoa ter se tornado melhor. É disso que Deus está falando. Eu piso as maldades, eu destruo o pecado, eu destruo tudo que não presta, e você continua comigo. Mas agora você é nova criatura, porque quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. É assim que Deus quer governar a nossa vida. É assim que Deus quer você e eu vivendo, igreja. É assim que o mundo vai se converter. Quem convive com você vai ver uma nova pessoa lá dentro. Irmãos, ele lança fora. Olha mais um texto, Hebreus 10, do 16 e o 17. Põe para mim, por favor. Esta é a nova aliança. Quem quer uma nova aliança com Jesus aqui? Que farei com o meu povo depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis, minha luz, minha palavra, minhas orientações, minhas direções em seu coração, e as escreverei em sua mente. A nossa estrutura emocional e espiritual precisa estar cheia de Deus. Mas eu vou falar e vou até virar, tá? Mas tem gente que não está lendo nem um capítulo de Provérbios por dia. Pastor, Deus falou que Ele que vai escrever e colocar. Eu estou aqui. Desculpa, posso falar uma coisa? Eu vou falar com um jeitinho. Religião errada, né? Aqui não. Não é aqui, a nossa visão é outra. A gente acredita que, ó, Bíblia Sagrada. Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela. Então você leia. E de preferência leia em voz alta para você mesmo, porque é pelo ouvir, não é nem pelo ler. Está escrito isso aqui. Não gostei. Irmão, fala a verdade. Quem nunca leu uma coisa da Bíblia que não gostou? Eu já. Não gostei não. Por quê? Por quê? Mas se está escrito, o Senhor sabe melhor do que eu. É isso que eu quero viver. Aí quando aquela palavra começa a tomar forma em nós, a gente diz: Deus, obrigado, e me perdoa ter sido tão teimoso. Ainda bem. O porquê vira ainda bem. O porquê vira graças a Deus. O porquê vira glória a Deus. Irmão, que esse seja o ano de muitos porquês virarem graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Esse é um ano de trocar desculpas e justificativas por atitude. Essa igreja vai ser uma igreja de atitude. Essa igreja é uma igreja de atitude. Aquele monte de desculpa, justificativa para não servir a Deus, para chegar atrasado, fazer de qualquer jeito, para não fazer. Acabou. Agora é atitude. A atitude. Deus está fazendo algo novo. Para quem está se abrindo para receber algo novo. Vamos lá. E acrescenta: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos o quê? De desobediência. Deus, para nos governar, irmão, Ele precisa perdoar. Presta atenção nisso. Deus, para nos governar e nos aceitar, Ele precisa perdoar, Ele precisa esquecer, Ele precisa apagar. Mas tem gente aqui que acha que vai ser feliz não perdoando, que vai ser feliz não virando a página, que vai ser feliz não apagando. Chega, hoje é dia de resetar algumas coisas na sua e na minha mente, e viver toda a novidade de Deus. O que Deus tem para mim de novo hoje, e amanhã e depois de amanhã, é muito melhor do que aquilo que o diabo tentou ferir, destruir ou tirar de mim ontem. Muito melhor. Eu estou nessa, mais alguém está nessa comigo? Essa é a minha vibe desse ano. Eu quero novidade de Deus, eu quero ativação em Deus, eu quero estar ativado, eu quero estar conectado. Eu estou pegando fogo, irmão, eu estou aqui doido para pular. Não sei se souber curso aí de circo, eu quero aprender da mortal, virar cambalhota, piruleta, sei lá o que. Porque está queimando dentro de mim que não cabe o que está acontecendo aqui dentro. Eu quero que Deus, sabe, transborde através da minha vida e ativa, e incendeia, conecta um monte de gente naquilo que Ele está colocando na minha vida esse ano. Eu estou aqui, irmão, sabe, se fosse assim, vou usar daquele jeito, eu estou com uma energia. É o Espírito Santo, é a vida de Deus fluindo, jorrando, transbordando. É João 4, Jesus disse: aquele que bebe da água que eu dou, rios de águas vivas fluirão. Tem que fluir de dentro de mim e de você vida. Chega de fluir amargura de alma. Chega de fluir aquela pessoa carrancuda, mal-humorada, infeliz, murmuradora, acusadora. Chega. Vamos ver o governo de Deus. Vamos ser imagem e semelhança dEle. Irmão, Deus governa tudo. Olha o que diz Tiago capítulo 3. Vamos rapidinho para Tiago. Tiago 3, eu quero que você leia comigo aí.
Olha que sério isso aqui. Antes da gente ler aqui o versículo, vamos só fazer um exercíciozinho aqui. O sol governa o quê? Não, bem forte. Vocês estão aqui ainda? Foram arrebatados não, né? O sol governa o quê? A lua governa o quê? Deus governa o quê? E você governa o quê? A sinceridade chegou. Nada, pastor. Eu não estou governando nada, estou desgovernado. Versículo 7. Olha o que diz. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar Ninguém consegue domar quem? A língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. A gente entra no culto, glória, aleluia, oh, aleluia, fala em línguas, toda aquela coisa. Entra no carro e sai falando mal do pastor, do irmãozinho, da irmãzinha. Perde um culto inteiro que acabou de prestar a Deus. Acabou de entregar um culto para Deus, no final deu um para o diabo. Não, pastor, não dei não, só falei algumas verdades. A Bíblia está dizendo que você está amaldiçoando quem foi criado em imagem e semelhança de Deus. Você está tocando na semelhança de Deus, isso é complicado. Pastor, então quer dizer que eu tenho que concordar com tudo? Não estamos falando disso. Nós não estamos falando sobre concordar. Existe uma diferença. Acabou o culto, vem aqui, Júlia, tem uma coisa que não está legal. Júlia, olha. Outra coisa, esperar a Júlia sair e começar. A irmã Viviane, a irmã Janaína, a irmã Elisângela, Sandrinha. Essa Júlia é fogo, difícil, não sei mais o que eu faço, não suporto mais. Estou maldizendo ela. Eu não estou a corrigindo. Eu não estou falando com ela, eu estou falando mal dela. Quem está entendendo a diferença? E ela, com todas as suas imperfeições, é criada à imagem e semelhança de Deus. Irmãos, o sol governa o dia, a lua governa a noite, Deus governa tudo e a gente não governa nem a língua. O que tem de gente que já fez grandes bobagens por causa da língua que não consegue guardar dentro da boca? O sangue de Jesus tem poder. Tiago vai dizer que a gente coloca freio, cabresto na boca do cavalo para dominá-lo, mas não consegue. Tem gente que às vezes tinha que usar focinheira para errar menos, que não aguenta a língua. Deixa eu te contar uma nova. Toda vez, em nome de Jesus, toda vez que você pensar em contar uma nova, fazer uma fofoca, que o Espírito Santo comece a queimar dentro de você, constranger, vem um azia, uma queimação. Que isso, pastor, você está me amaldiçoando? Não, estou amaldiçoando a fofoca. Falar da vida dos outros, coisa feia. Não, irmãos, isso é sério. Tem gente que não consegue sentar para fazer nada se não for falar da vida dos outros. Isso é antibíblico. Por isso que a vida da pessoa não anda. Não anda, se arrasta. Chega. Governa a língua. Olha para quem está ao teu lado. Diga, eu não tenho nada a falar para você. Agora é comigo. Eu preciso governar a minha língua. Ai, tem gente que quando eu falei para olhar para o lado, falou, isso pastor, vai que eu vou falar, para de fofocar, linguaruda. Governa a própria língua. Governa a si mesmo, como? Debaixo do governo de Deus, entregando-se ao governo de Deus, sujeitando-se ao governo de Deus. Olha o que diz o versículo 10, olha o 10. Versículo 10, ó. E assim bênção e maldição saem da mesma boca, meus irmãos, isso não está certo. Da minha boca vai sair bênção em direção ao meu próximo. Maldição só vai sair em relação a obras do diabo. Obras. Eu amaldiçoo a enfermidade, eu amaldiçoo a violência, eu amaldiçoo, não amaldiçoo pessoas, amaldiçoo obras do diabo, está claro? Olha o verso 13 e o 14. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente, realizando boas obras, com a humildade que vem da sabedoria. Cuidado para não ficar ensoberbecendo, se exaltando porque faz alguma coisa, porque sei isso, sei aquilo. Viva em honra, com humildade. Isso é sabedoria. 14. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, não encubram a verdade com vanglórias e mentiras. Nós vamos governar como Deus. E como é que é o governo de Deus? Deus governa servindo, amando, perdoando. Você pode dizer isso? Diga, Deus governa servindo, amando e perdoando. E você governa como? Não serve. Nunca pode. A sua vida para você mesmo e para outras coisas te toma inteirinho, não sobra nada para Deus. E Deus não é Deus de resto. Por isso que não vai acontecer. Não, pastor, eu sou pregador da Bíblia.
Você não vai me convencer que Deus criou alguém que não possa servi-lo, porque não é isso que eu leio nesse livro. Você não vai me convencer que Deus criou alguém que não possa, não tem condições de servi-lo, porque não é isso que eu leio aqui. Eu provo para você. Vamos para Gênesis 1. Vamos lá. Aqui a gente está no finalzinho agora. Gênesis 1, verso 26. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa o quê? Imagem. Ele será semelhante a quem? A nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos à sua própria imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança e deu a eles autoridade para governar sobre a terra. E não é para a terra me governar, não é para o tempo me governar, não é para o mundo me governar. Eu governo, eu escolho, eu tenho o meu momento. Sabe para que Deus criou o ser humano? Para se relacionar com Ele. Deus é relacional, Deus não é ditatorial. O governo de Deus não é um governo ditatorial. Ele não vem impor uma ditadura, Ele vem chamar para relacionamento. Enoque entendeu isso e se relacionou com Deus, viveu debaixo do governo de Deus. E a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Misericórdia, pastor, Deus vai me tirar aqui da terra? Vai, irmão. Um dia você vai sair, você acha que vai ficar a vida inteira aqui? Um dia você vai sair daqui, mas que seja para estar com Deus. Quem se relaciona. Deus nos criou em imagem e semelhança dele. Põe o próximo tópico aí para mim, por favor. Imagem e semelhança, olha só. Governados por Ele para governarmos como Ele. Agora a minha língua não fala aquilo que a minha carne quer mandar. A minha língua fala o que a Bíblia manda dizer. Agora os meus olhos, meus ouvidos, a minha vida agora é governada pelo Espírito de Deus. Agora eu sei virar páginas, eu sei andar mais leve, viver mais leve. Tem gente que vive tenso, pesado, sempre esperando o pior. Tem gente, irmão, que está sempre assim. Os outros estão me julgando, né? Estão falando de mim. Ah, já sei. Ah, lá na minha família, aquela parte da família está falando de mim. No trabalho estão falando de mim. Na vizinhança estão falando de mim. Na igreja estão falando de mim. Todo mundo me julga. Ei, se você está assim, é sinal que tem coisa ruim na tua vida. Porque quando a coisa está boa, a gente não fica se sentindo perseguido. A Bíblia diz: fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga. Excesso de complexo de perseguição é sinal de impiedade. A gente está fazendo alguma coisa errada. E a culpa faz a gente pensar: alguém está vendo, alguém vai falar. Sabe aquela história de quando o aluno não estuda e fala: o professor chama o meu nome só por implicância? E é nada, foi ele que não estudou. Chamada oral. Se eu perguntar quem fez a lição 7, quem vai responder? A Júlia. Olha lá, eu queria me pegar, ela não gosta de mim. Está de perseguição. Não, você que não fez. Irmão, chega. Esse é um ano de libertação. Nós não vamos viver encucado com nada. Nós vamos viver livre em Cristo Jesus. Anda na luz, anda na verdade. Corta da tua vida aquilo que faz você se sentir perseguido. Aquilo que é um fardo, aquilo que você sabe que está errado. O Espírito Santo já jogou luz para separar isso da tua vida. Você está insistindo. E é por isso que você acha que todo mundo te persegue. Faz sentido o que eu estou falando aqui? Fomos criados para ser imagem e semelhança. Ele me governa para eu governar como Ele. Isso é uma vida de companheirismo. Deus quer se relacionar com a gente. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem entende aqui como é que é ser imagem e semelhança de Deus? O que é imagem e semelhança de Deus? Deus nos criou para ser imagem e semelhança dEle. E qual que é a imagem e semelhança de Deus? Alguém sabe me dizer? A Bíblia fala disso? Efésios 4. Está tudo na Bíblia, gente. A gente precisa ler. A gente precisa estudar aqui, irmão. A gente procura dar alimento sólido. Você não sai daqui massa de manobra, falaram um monte de coisa, eu não sei onde está, mas falaram, então eu acredito. Aqui você ouve e a gente mostra onde é que está. Aí se você não quiser acreditar na Bíblia, é um direito. Mas você está ouvindo tudo pela Bíblia aqui? Então, vamos lá. Efésios 4, verso 24. Diz assim, ó. Revistam-se. Vamos ler na NVI. Eu não vou ler na nova versão transformadora, para não ter que ler em duas versões. A NVI é mais clara que a NVT nesse caso aqui, e ajuda a gente a acelerar.
a revestir-se do novo homem, criado para ser o quê? Criado para ser o quê? Semelhante a quem? A Deus. Em o que é semelhante a Deus? Justiça e em... Diga, Deus me criou para ser imagem e semelhança dele. Diga, imagem e semelhança de Deus é justiça e santidade. Justiça, irmão, eu não vou fazer mal para o próximo. Quando fala dessa imagem, dessa semelhança, justiça e santidade, aqui a gente vê Jesus resumindo os 10 mandamentos em 2. Qual o grande mandamento? Jesus diz: ame a Deus acima de todas as coisas, santidade. Ame o próximo como a si mesmo, justiça. Faz sentido? Eu amo meu próximo como a mim mesmo, eu não quero tomar nada de ninguém, eu não vou prejudicar ninguém, justiça. Eu não vou desonrar Deus, eu não vou desrespeitar Deus, eu não vou quebrar princípios, eu não vou colocar Deus como encaixe na minha agenda, eu não vou servir a Deus se sobrar um tempo, se der, eu coloco Deus em primeiro lugar, santidade. Semelhança de Deus, provenientes de onde? E Jesus diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu consigo ser imagem e semelhança de Deus? Quanto mais eu ouço a verdade, quanto mais a palavra entra na minha vida, mais eu me torno imagem e semelhança de Deus. É isso que eu quero para a minha vida em 2022. Mais alguém? Mas aí a gente precisa arrancar algumas coisas, a gente precisa se libertar de algumas coisas. Como é que eu faço? Alguém está interessado em ser imagem e semelhança de Deus? Como é que eu vivo assim, imagem e semelhança de Deus? Cuidado com isso aqui, põe o próximo tópico. Não se distancie do governo de Deus. Tem gente que está fugindo do governo de Deus. Tem gente que está se distanciando da palavra de Deus. Tem gente que está fugindo daquilo que Deus chamou para fazer. Tem gente que está fugindo daquilo que Deus chamou para viver. Tem gente fugindo de chamado, de propósito, de sonho, de promessa, de palavra, de direção, de alinhamento. Olha aí em Efésios mesmo, 4:17. Põe para mim, por favor. 4:17. 17 ao 19. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. O que você pensa é útil? Ou é só para alimentar a vaidade dos outros? Paulo falou, não viva para alimentar a vaidade dos outros, mas viva com algo que glorifica a Deus. Faça aquilo que Deus te criou, o talento que Deus te deu, mas sempre se lembre que o propósito tem que ser para a glória de Deus, porque é algo eterno, vai ajudar a salvar alguém, amém? 18, aliás. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tem gente que foi endurecendo, e a gente fala e não adianta, alguém fala, não adianta. Lê a Bíblia, quando lê, não adianta. Obscurecido, não quer a luz, prefere andar na própria escuridão. É tempo de luz de Deus separar aquilo que é das trevas da nossa vida. 19. Tendo perdido toda a sensibilidade. Quando foi a última vez que você se derramou diante de Deus? Que eu me derramei diante de Deus? Pela presença dEle, por almas, para que alguém seja salvo. Como é que anda a nossa sensibilidade espiritual? Cometendo, e eles se entregaram à depravação. Irmão, tem gente que era tão cheio de respeito, agora uma depravação total. O jeito da pessoa falar, o jeito da pessoa agir, o jeito da pessoa vestir. Que isso, pastor? É Bíblia, gente. É o livro que rege a nossa vida e que rege essa casa. E que eu não posso negociar. É, pastor, mas outra pessoa, enquanto você quiser viver baseado em outra pessoa, é um direito seu. Eu vou viver baseado na Bíblia. Se algo em mim induz o meu próximo a cair, ou induz eu mesmo a cair, isso não é de Deus, é do diabo. É do diabo. Qualquer tipo de escândalo, obstáculo, ou que gere uma queda ou distanciamento de Deus, não é de Deus, está claro? Cuidado para não se distanciar do governo de Deus. Cometendo com avidez toda espécie de impureza. Irmãos, vamos para o 20 e 21, vai. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Cristo não ensinou a gente a ser assim. De fato vocês ouviram falar dele, nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em quem? Em Jesus. Para um instante, feche seus olhos. Não pensa em nada agora, por favor, não pense em nada. Amém, abre os olhos. Não fala para mim não. Mas
O que você pensou nesse tempo? Pastor, o senhor falou para não pensar em nada. Tá bom, mas você quer ver só? Quem aqui, pastor? Eu não consegui esvaziar minha mente e não pensar em nada. Mais que eu não quisesse pensar em nada, eu pensei em coisas. Diga eu. Olha. Não fala para mim, mas responde para você. Em que você pensou? Pastor, eu pensei numa conta que eu tenho que pagar amanhã. Pastor, eu pensei que eu vim para a igreja hoje querendo bater em alguém, mas não quero mais bater. Mas eu queria que alguém batesse no meu lugar, porque aí não sou eu. Pastor, eu pensei assim, né? Será que essa semana eu vou ser promovido? Ah, pastor, eu pensei no carro, eu pensei na casa, eu pensei nisso. Ah, pastor, eu pensei, falta muito, pastor, acabar esse culto. O que você pensou? O combinado era não pensar? A gente consegue tão fácil assim? Essas coisas que vêm na nossa mente quando a gente não quer, geralmente são as coisas que estão governando a nossa vida. Alguém talvez vai se assustar, vai dizer, pastor, isso que eu pensei está governando a minha vida. Se na hora de não pensar nada, mesmo assim essa coisa insiste em vir, ou está governando, ou está te distraindo, ou está tirando o seu foco. Se a gente estivesse aqui numa conferência, numa imersão, eu faria isso e deixaria você uns 5 minutos. Só um fundo tocando, bem quietinho, ninguém fazendo nada, ninguém tocando ali, nada, soltaria coisa. E todo mundo ia ficar uns 5 minutos, tentar desligar. E a gente ia perceber o que naturalmente vem à nossa mente. É isso que está te governando. Isso aí está entranhado dentro de você. Você não precisa fazer força. Paulo falou assim, ó, o mal que eu não quero fazer está sempre querendo me dominar. Quem já leu isso? E o bem que era para eu fazer, eu não consigo, eu estou guerreando. Paulo diz, eu esmurro a minha carne. Paulo não ficava se batendo. Não vou expressar aqui, se alguém quiser vir ilustrar, eu não vou. Sabe o que Paulo estava dizendo? Paulo estava dizendo assim, há uma guerra acontecendo em mim, mas eu não vou me entregar ao mundo, à carne e nem ao diabo. Irmão, se entrega ao governo de Deus e deixa primeiro Deus esvaziar você do seu eu, das tentações desse mundo, daquilo que deixou você cego, daquilo que distanciou você do reino, e deixa aquilo que é do reino começar a tomar lugar na tua vida. É um novo tempo, é uma nova cultura. A cultura do céu vai encher a minha casa, a cultura do céu vai encher a sua casa, a nossa família vai ser impactada, transformada pela cultura do céu. Agora você vai se lembrar essa semana do que está ocupando a sua mente, quando é para esvaziá-la. E vai combater aquilo que está tentando te governar, quando o Espírito Santo deveria estar fazendo isso. Aquilo que está tirando o seu foco, aquilo que está te distraindo. Você tem um propósito lindo em Deus. Deus te criou para algo maravilhoso. Deus te criou de semelhança dele, irmão, para dominar, para ser uma bênção, para aprender com o governo dele. É isso que eu quero viver. Mais alguém? Para a gente terminar, põe aí para mim o Salmo 90. Não, põe não, antes de pôr o Salmo 90. Põe aí o penúltimo tópico. Olha o que a gente precisa, depois desse exercício que a gente fez aqui, ó. Voltemos ao governo de quem? De Deus. Voltemos a governar segundo o propósito de quem? Dele. Põe o Salmo 90 agora que eu quero fazer essa oração com a igreja. Se coloque de pé para a gente poder orar. Que oração é essa, pastor? Uma oração de Moisés. Um homem que recebeu apenas a responsabilidade de conduzir mais de 2 milhões de pessoas. Não tinha WhatsApp, não tinha rádio, não tinha celular, não tinha caixa de som, microfone. E ele tinha que conduzir pelo deserto. Mais de 2 milhões de pessoas. Pessoas com a mentalidade escrava, pessoas com uma mentalidade e uma cultura egípcia implantada neles. Uma cultura imoral, idólatra, egoísta, hedonista e mais uma série de coisas ruins. E Moisés precisa conduzir esse povo. Alguém acha que foi fácil para Moisés? Aí você fica reclamando da sua vida. A gente tem que cuidar de 3 pessoas dentro de casa, está reclamando. Moisés tinha que cuidar de 2 milhões de pessoas. Então vamos aprender com quem fez algo, com quem foi governado pelo céu para conseguir, porque humanamente falando não dá. Moisés fluiu debaixo de uma graça de Deus. É essa graça que eu quero que flua esse ano todo sobre a minha vida e sobre a sua vida. Nós vamos governar as coisas que Deus nos mandou governar. E vamos entregar as que Deus mandou entregar. Eu estou nessa, você também está? Fala isso comigo, fala, meu Deus, eu quero entregar as coisas que o Senhor mandou entregar. Eu quero cortar
romper com aquilo que o Senhor mandou romper. E quero governar o que o Senhor mandou eu governar. Olha aqui para mim. Olha a oração para 2022. A oração que Moisés fez está no Salmo 90, verso 12. No 3 a gente declara junto, a gente lê junto e depois a gente já entra em oração. 1, 2, 3. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A primeira coisa, nós vamos respeitar a santidade de Deus. Nós vamos amar a presença de Deus.